Bom dia. Olha, não pode coçar o nariz, Daiane, mas eu higienizei as minhas mãos, né? É isso. Tá baixo. Bom dia, Valtenir. Bom dia. E aí, gente, deixa eu só desativar as notificações aqui. Tony, bom dia. Bom dia, pessoal. Já vou agradecendo. E aí, Vivi, tudo bem? Pois é, pessoal, hoje, né, vamos falar sobre o que? As dificuldades enfrentadas pela advocacia, né? Dificuldades, desafios, enfim, todos os setores, né, estão passando por desafios por conta da pandemia, não é segredo, né, para ninguém. E nós ainda não temos fórmula, né, nem para a doença, muito menos para que todos os setores saiam, né, sem crises, tanto econômicas como sociais, enfim. E aí a gente convidou quem? A doutora Thaís Inácia, ela que é uma pessoa... Oi, Lu, tudo bem? Ela que é uma pessoa, assim, que fala franco mesmo, ela é muito franca, e que tá ali, presidente da OAB, subseção de São Luís de Montes Belos, e tá ali junto, podendo ajudar não só a advocacia, como a sociedade em um todo, né? Então é isso. Eu acredito que ela tenha... Ótimo, ela já chegou aqui. Vou chamar ela e ela se apresenta para vocês, né? Oi, estamos só. Doutora Thaís, bom dia! Bom dia, doutora Daiane. Como é que tá aí a nossa querida e quente Anicuns? Anicuns, é verdade. Aqui tá muito bem, graças a Deus. Estamos aqui, vivendo um dia de cada vez, mas isso também nunca mudou, né? Sobrevivendo, né? Estamos sobrevivendo, isso aí. Então, eu quero inicialmente te agradecer por ter aceitado o convite. Você sabe da minha admiração e inspiração por você. Por mais mulheres e advogadas assim, para a gente poder se inspirar. Olha, eu que agradeço, doutora Daiane. Eu me lembro até hoje, quando eu te conheci, indo aí em Anicuns, enquanto a gente fazia nosso trabalho político, né, na nossa política classista. Eu que entrei para essa política classista em 2006, quando foi em 2005, participei mais à frente, porque eu coloquei meu nome à disposição aí da advocacia para dirigir a OAB aqui da minha subseção querida de São Luís de Montes Belos. Conheci você nessas idas e vindas de campanha, de encontros, reuniões, debate de ideias. E, olha, conheci pela primeira vez, assim, gente, que energia boa, né? Que pessoa... Eu vou ter que encerrar, né? Para mim, esse item ficou um pouquinho travado, mas tá tudo certo. Agora voltou. Deu tudo certo? É porque também a minha ficou travando aqui. Tá certo. Não, ótimo. A internet anda doida, igual a gente esses dias, né? Uhum. Se tiver igual eu, então... quero agradecer o pessoal que está entrando, doutor David, doutor Igor, né, a Márcia Parreira. O pessoal está aí ligado para nós falar. História, assim, de muito carinho aí pela subseção de Anicuns, comandada da batuta aí do doutor Sandro. Doutor Sandro, que é o meu amigo, né? Uma pessoa aguerrida, que não titubia mesmo para defender a advocacia. Às vezes arruma até umas confusões desnecessárias, porque ele é uma pessoa que é bravo na defesa da advocacia. E mais ainda, pela pessoa dele, eu tenho um ótimo relacionamento aí com todos os colegas de Anicuns e mando um abraço aí para todos os advogados. O pessoal estão aqui, ó. Os advogados niquenses, o abraço está dado. E quem, não sei se tem algum pessoal lá do doutor Sandro, se tiver, já recebo o abraço. Isso.
Então, a gente vai falar hoje aí dos desafios da advocacia nesse tempo de pandemia, né? Nesse novo normal, que normal não tem nada, né? Nada. Então, Thaís... Vocês me desculpam por fazer isso aqui agora ao vivo. Eu vou dar uma limpadinha nessa tela, porque ela tá tão cebosa. Eu tô sentindo que eu tô embaçada, sabe? Vamos ver se melhora. A minha também já fez. Não, celular que fica na mão de menino dá nisso, né, gente? Nada. A minha também tava. Eu fui falar, mas é isso. Então, doutora, Thaís, deixa eu explicar um negócio. Principalmente para quem são jovens, que a gente titula jovens advogados, eu já passei dos 6 anos, mas eu gosto de falar que eu sou jovem advogado, eu estou iniciando, eu estou engateando ainda na advocacia, não tenho vergonha de falar isso para ninguém. E o que acontece? Principalmente para quem iniciou ontem, vamos falar assim, a advocacia veio bem na época da pandemia para esse pessoal. E assim, todos os advogados enfrentam dificuldades sempre. Não é diferença, não fez muita diferença, assim. Alguns setores alarmou, mas o que a gente mais observa de dificuldades é questão mesmo do judiciário, né? O judiciário acaba... Aqui mesmo em Anicuns, o fórum está fechado, né? Tem a questão dos alvarás, que às vezes tem que liberar ou não, enfim. A advocacia está ligada por um lado e a instituição que eu observo, pesquisando, a OAB, em compensação, vem promovendo ações visando socorrer não só a advocacia, mas como a sociedade no todo nessa época de pandemia em especial. Tem solução, uma mágica para que... Eu vou falar dos advogados, mas para a sociedade em si, que está enfrentando uma certa crise. Resolver essa questão ou não? A senhora acredita que... me dê sua posição. Olha, sobre o que a gente tem que enfrentar aí. Eu acho de que forma, né? Essa, Daiane, talvez seja a pergunta de 1 milhão. Porque é a pergunta que ainda ninguém tem resposta para ela. Não existe resposta ainda, porque ninguém imaginou. Né, o seu áudio está baixo. No pior dos cenários, vou engatar o fone. Peraí. Melhorou? Melhorou. Então, ninguém imaginou que nem no pior dos cenários, nem aquele cenário assim, apocalíptico, que a gente poderia estar vivendo tudo que nós estamos vivendo hoje, não só na advocacia, mas eu falo na vida, no mundo, na sociedade, nas nossas famílias, no comércio. Aumenta um pouquinho. Em todos os âmbitos que a gente tem inserido. Então, nem no pior dos cenários a gente imaginou que estaríamos aí passando por uma pandemia. Mas estamos. Então, a gente não tem resposta pronta para isso. Quero saudar aqui minha amiga Marília Cândido Pareja, presidente da subseção Ai, Marília, ajuda aí. A nossa audiência aí está super qualificada, viu, doutora Daiane? Então, viu só? Seguindo aí a minha linha de raciocínio. Não tem resposta, não tem nada, não tem receita pronta. Então, o que aconteceu com a advocacia? A gente está tendo que construir essas respostas todos os dias. E essa construção... Ipameri, obrigado, Marília. Que branca é esse? Meu aqui tá doido, né? Tô com a Marília quase todo dia. E aí, esqueci, Ipameri. Então, olha só. A gente não tem receita pronta para isso. Então, a gente tem que construir. E essa história de construir isso nos levou agora à advocacia. Todos nós somos advogados jovens, da gente ter... Doutora, tá pausando o seu... Olha, para mim aqui tá normal. O seu áudio sumiu. Para mim aqui tá normal. Tá normal? Será que é o meu? Eu acho que é por aí. Ixi, é o meu. Deixa eu desativar. Pessoas simultâneas. Tá tudo certo? Dá um feedback melhorou, aí pra agora gente. Melhorou. Ok. Então, como eu estava dizendo agora, nesse momento que nós estamos passando, doutora Daiane, todos nós somos advogados jovens.
Quem que tá travando aí, Márcia? É a Daiane ou sou eu ou somos as duas? Dá um feedback pra gente aí, por favor. Eu acho que era o meu. Aí eu troquei. Eu saí do Wi-Fi para a rede móvel, está melhor. Ah, ok. Tudo bem. Então, seguindo esse raciocínio. Então, agora, gente, não tem mais dessa que, por exemplo, eu sou advogada já de, né, tem 17 anos de advocacia. Não existe mais isso. Toda a experiência que eu adquiri até aqui foi importante para eu chegar aqui. Só que de agora para frente, acabou tudo que passou. Estamos numa nova era da advocacia. Uma nova era que nos obriga a antecipar um futuro que seria distante. Da onde que nem nos dos melhores livros, nos melhores exemplos, a gente imaginava que a gente ia poder estar agora, em 2020, realizando audiências telepresenciais, porque esse era um futuro muito distante da gente. E, de repente, isso foi colocado, foi jogado no nosso colo, foi trancado dentro da nossa sala, deixaram a gente ali trancado com esse bicho, e agora a gente tem que enfrentar tudo isso. E o que eu acho mais incrível da advocacia é essa disposição para o novo, né? O advogado que não tem disposição para enfrentar o novo, a novidade, e a gente enfrentou o novo com o novo Código de Processo Civil, a gente enfrentou o novo com a reforma trabalhista, a gente enfrentou o novo com o processo eletrônico. Agora estamos sendo obrigados a enfrentar o novo. Nós estamos sendo enfrentar o novo, que é essa história de audiência telepresencial. Então, quem não tem esse desprendimento, essa coragem de enfrentar o novo, eu imagino que deve sofrer muito na advocacia. Porque a advocacia em si, ela exige que a gente tenha esse gás, essa energia, essa força e essa ausência de medo. Muito embora, no fundo, dá um frio na barriga, dá um medo, a gente estremece o corpo inteiro, mas a gente enfrenta o medo. Então, quem não tem essa vontade, essa coragem de enfrentar esse medo, e às vezes até dizer que ele não existe, mesmo quando ele está ali na sua frente, quase que incorporado, sofre na advocacia. Então, nesse momento que nós estamos agora, Daiane, a visão que eu tenho é que não tem mais essa história do advogado jovem, do advogado em início de carreira, para o advogado que aí é um decano. Porque todos nós somos iguais. Porque esse novo normal, essa nova tendência, essa virtualização do processo agora, isso é novo para todo mundo. Isso é novo para mim, que tem 17 anos. Isso é novo para um colega que já tem 30 anos de advocacia. E isso é novo também para o jovem advogado que pegou a sua AB agora no começo do ano, porque isso não foi ensinado na faculdade. Na faculdade, não tem uma matéria que ensina a protocolar, não tem uma matéria que ensina a lidar com o sistema do PJE, do PJD, do Projude. E a gente é jogado na profissão desse jeito. Todos nós somos jovens advogados agora. Não tem dessa história. Nada nos diferencia mais, a não ser a vontade de dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo é a única ferramenta capaz de tirar a gente da onde a gente está. Se a gente não está gostando do lugar onde a gente está, o primeiro passo é a única ferramenta. Então, receita não tem. Estamos construindo tudo isso. E o que eu acho que é mais legal disso tudo, e a mim, enquanto dirigente de ordem, cumpre esclarecer, estabelecer, falar sobre esse papel, é que, por exemplo, eu venho de uma escola da litigância. Eu venho da escola do litígio. Quando eu entrei na faculdade em 97, eu fui doutrinada, eu fui ensinada a litigar. Eu não fui ensinada a compor, a mediar, a fazer acordo. Eu fui ensinada que o advogado bom é o advogado que ganha. O advogado legal era o advogado que ganha processo. O advogado bom é aquele que vai para a audiência, às vezes, se for preciso, ele bate na mesa. Então, eu fui criada, a minha formação acadêmica é essa. A minha ficha caiu, que a banda não tocava assim, em 2004. Que eu comecei a perceber que nem sempre ganhar era sinal de vitória dentro do processo. Porque eu já tive processo que eu ganhei e que eu olhava e falei assim, nossa, eu ganhei, mas não foi justo.
Não foi justo eu ganhar. Engraçado. Às vezes a gente defende com tanto afim. Quando a gente ganha, já fala, nossa, será que foi justo? Nem sempre quando a gente ganha, a gente tá fazendo justiça. E eu fui desconfiando, minha ficha começou a cair de 2004 para cá, que as coisas não funcionam sempre na base do litígio. E que muitas vezes aquela composição que as partes fazem, fazendo concessões recíprocas, mútuas, é melhor do que uma sentença. É melhor do que uma boa sentença. Justamente por esse sentimento que quando a gente lê, mesmo às vezes tendo ganhado o processo, fala, nossa, eu não fiz justiça, mesmo tendo ganhado o processo. Então, nada, decisão judicial nenhuma vai suplantar essa negociação das partes, essa negociação processual. E aí eu quero fazer uma pausa para saudar meu amigo Dr. Marcelino, que está aqui também nos ouvindo, audiência qualificadíssima. Dr. Marcelino, que foi presidente da subseção de Trindade de 2016 a 2019. Um amigo muito querido, candidato do 5º Constitucional, representante legítimo da advocacia do interior. Ó, nossa audiência é qualificada demais. Obrigada. Então é isso, sabe o que eu penso? É isso que eu penso. Receita pronta não tem. Mas o que tem? Coragem, disposição para dar o primeiro passo, mas mais do que tudo isso, interesse em negociar. Nesse momento que nós estamos vivendo, negociações recíprocas, concessões mútuas são melhores do que boas sentenças. A gente tem que tirar isso até do cliente. Eu realmente também não tive na escola. Até mesmo pelo que o pessoal já olha para mim, acho que é alta demais, né? O pessoal já fala assim, isso daí é uma boa de briga, né? Você é grande, mulher. Né? Aí acho que fala, até eu brincando, fala nervoso demais. E às vezes o que eu percebia, que muitos clientes vinham justamente por causa disso. Os clientes que gostam de litigar, já via dessa maneira, não, essa daí. E não é o que a doutora acabou de falar. Eu aprendi a conciliar agora também, de 2017 para cá. Eu não sabia, eu também achava que eu preferia, não, fazer acordo. Eu falava, não, fazer acordo não. Vamos brigar ali, vamos esperar uma sentença. E hoje a gente vê que não é assim. Não. Né? Principalmente agora. Ações trabalhistas mesmo, ontem a gente até fez um acordo, eu fiquei assim, impressionada, porque o pessoal não queria fazer. Gente, olha o quadro, o cenário atual. Tá ruim para todo mundo. Né? Eu só tenho uma ressalva, assim, sem querer te interromper, mas já com a delicadeza do interrompimento, me perdoa. Mas o que você disse aí me remeteu a uma situação que eu tenho para mim ainda como um preconceito. Quero saudar aqui também o Dr. Rafael Valadão, psiquiatra, médico de primeira linha daqui da cidade de São Luís de Montes Belos, meu amigo querido, fez uma live comigo incrível esses dias. Depois você entra lá, Rafa, nós estamos com muitas visualizações, tá? Obrigada por tudo. Você é um parceiro que eu amo da minha vida, do coração, ainda quero poder voltar a te abraçar. Obrigada, doutor Rafael, pela presença. E o que eu ia te dizendo é que eu ainda tenho comigo um certo não preconceito. Preconceito talvez não seria a palavra certa, mas cautela. Eu olho com muita cautela. Por exemplo, eu acho mesmo que a composição é o melhor a se fazer. A negociação processual, a composição, o acordo, ele é sempre bem-vindo. Entretanto, tem umas situações que eu não admito. Eu rechaço. E eu também sou absolutamente contra. Por exemplo, a gente sabe que quando eu sou advogada trabalhista, né, essa é a minha essência, 90% da minha advocacia ela é trabalhista. Os outros 10% são dos meus clientes trabalhistas que não abrem mão de mim enquanto advogada em outras áreas, seja de inventário, família, empresarial. Então, eu também advogo seletivamente em outras áreas, mas a minha formação é a advocacia trabalhista. E eu tenho muita resistência quando, por exemplo, um empregado me procura para ter na justiça os seus direitos rescisórios e a gente vai tentar uma composição amigável. E aí, quando chega na audiência, o patrão
confessa que dispensou, que não pagou as verbas rescisórias e mesmo assim ele quer ali pagar um acordo que seria menos do que ele já deveria ter pago lá no momento da rescisão, no momento em que ocorreu a ruptura do contrato de trabalho e não pagou. E aí ele usa da justiça para poder vir aqui, pagar menos do que deveria e ainda de forma parcelada. Aí não. Eu não gosto, eu não tenho empatia, eu repudio esse tipo de prática e eu costumo não aceitar, porque eu acho que a justiça também, seja ela trabalhista, seja ela justiça comum, ela não pode ser ferramenta de manipulação para que uma determinada parte utilize legalmente de uma ferramenta, manipule legalmente o judiciário para poder fazer a aplicação seletiva da lei. Você me entende? Por exemplo, eu vou escolher que eu não vou pagar, por exemplo, a multa do 477, que seria a multa por atraso do pagamento das verbas rescisórias. Aí eu escolho que eu não vou pagar isso, aí eu vou para a Justiça do Trabalho e lá eu negocio o que eu quero pagar de acordo com a lei, o que eu não quero. A lei, ela está aí para ser aplicada a todos nós. Então, essa aplicação seletiva da lei, eu tenho muita resistência com isso. Então, normalmente, eu não deixo, eu oriento os meus clientes trabalhistas que não façam. Muito eventualmente, em caráter muito excepcional, Daiane, quando, por exemplo, a empresa já fechou. Aí, não tem mais nada que se faça, né? O que adianta também ter tudo para receber de quem não tem nada para pagar? Então, aí, nesses casos, às vezes, eu faço algumas concessões, mas às vezes. Porque a experiência tem me mostrado que nem sempre precisa conceder ao ponto de retirar direitos e garantias que já deveriam ter sido entregues. E isso eu não digo só do direito do trabalho, eu digo de todos os direitos, sabe? Essa questão é muito séria. Aí a doutora Adriana está falando que é verdade, que já está pagando com 5 meses de atraso e ainda quer parcelar por um valor menor. Aí a doutora Adriana está dizendo que isso é malandragem. E eu também acho que é. E eu acho que a justiça ela não pode fechar os olhos, ela não pode dar guarida para esse tipo de situação. Não, sim. Inclusive, eu tive uma situação igualzinha que você está falando. Igualzinho mesmo. E eu, quando faço as trabalhistas, eu sempre faço para o reclamante. E reclamado, eu acho que aconteceu 2 vezes, né? 2 vezes. Inclusive de ontem. E o que acontece? Pensando justamente na conciliação, também, eu já vou falar do lado do reclamado, porque eu conheço, só faço reclamante. A reclamado é difícil, não sei nem como é que o pessoal consegue, mas enfim. E eu tive muita dificuldade nessa questão justamente porque pensar justamente no que você está falando, só que ver o outro lado. Pensando justamente na conciliação, também do advogado, do reclamante, e até a empresa, ou a empresa ir até o escritório do reclamante, também não precisar litigar. Vendo que tem as verbas rescisórias, tá ok. Vendo que a empresa quer pagar, por exemplo, que não é uma regra geral, mas tem empresa séria, que busca, entende todos os direitos do empregado, vai lá e fala assim, não, eu estou devendo, vou fechar a empresa por causa de Y situações e eu quero acertar com você. Só porque, infelizmente, a minha situação é clara com o empregado e é isso. E aí, às vezes, doutora, eu não estou falando que todos os colegas, mas a maioria dos colegas vira e fala assim, não, eu prefiro que o juiz dê a sentença e que eu ganhe mais do que eu garanto os direitos do meu cliente, que é as verbas rescisórias, eu estou falando, tirando hora extra, tudo disso, e garanto a verba das rescisórias do meu cliente sem precisar litigar. Infelizmente, a gente ainda também tem alguns colegas que fazem isso. Não seria, até mesmo por esse quadro e situação atual do que a gente está falando, de ter esse contato. Eu sou advogado da empresa, você é advogado reclamante. Antes da gente litigar, entrarmos em um acordo, antes de procurar o judiciário,
em controvérsia, verbas em controvérsias, ótimo. Então vamos resolver ali, do que esperar também uma sentença e, às vezes, submeter o empregador a fazer isso. Assim, já que foi para a justiça, vou fazer do jeito que a maioria está fazendo, porque o que a gente tem impressão é justamente disso. Já fiz reclamante para uma empresa de recuperação judicial que os acordos foram feitos da maneira que o juiz determinou, foi brigando na justiça, viu que realmente ia ganhar, mas não ia levar, e quem perde realmente é o empregado, porque não é segredo para ninguém que é a parte mais suficiente, né? Então, talvez também não tem que ter disso do advogado, principalmente nessa época de pandemia, ao invés de se socorrer à Justiça do Trabalho, entrar em contato com o colega e já tentar ali uma conciliação e já levar um acordo pronto, coisa que a gente faz no cível, principalmente nos divórcios, não seria uma solução até mesmo para não prejudicar ninguém? Seria. Seria uma alternativa. Estreitar o diálogo, conversar mais, tratar francamente sobre os assuntos é uma ótima alternativa e poderia ser duramente exercida por nós agora. Eu digo duramente por quê? Porque normalmente, aí deixa eu te explicar. Foi advogando para empresas que eu descobri a advocacia do reclamante. Foi vendo aonde as empresas mais erram que eu aprendi a advogar para reclamante. E eu iniciei minha advocacia trabalhista defendendo empresas, advogando para empresários, defendendo reclamados. Que, por fim, eu desisti de alguns, porque a gente via que eles não mudavam o proceder. Eles não queriam mudar a postura, eles queriam se servir da Justiça do Trabalho para aplicação seletiva da lei. Então, eu parei de advogar para algumas empresas e, não minto, hoje eu advogo contra elas. Porque, é claro, respeitando aí o prazo, o sigilo das informações, o prazo, né, que antigamente, até 2017, a gente tinha que ter 2 anos, né? A gente não podia advogar contra 2 anos. Então, respeitando tudo isso, eu hoje advogo contra empresas que eu advoguei em 2002, por exemplo. Por quê? Porque muda a postura. Então, normalmente, quando o reclamante chega no advogado, é porque já não deu certo, todas as outras tentativas já não deram certo. Então, é difícil para o advogado do reclamante iniciar também, dar esse primeiro passo. Não estou dizendo que é impossível, tá? Estou dizendo que é difícil. É difícil a gente dar esse primeiro passo na direção da empresa, porque quando o reclamante chega, ele já está sem as verbas decisórias, ele não tem condição de pagar consulta. E aí, precisa ajuizar uma ação trabalhista, porque normalmente aquele que já não pagou há 3 meses as verbas decisórias é porque ele não vai pagar, só a justiça vai fazer ele pagar. Porque se ele quisesse ter pago, ele já tinha pago. Então, quando eu advogo para o reclamante, normalmente, esse primeiro contato eu deixo para fazer lá na audiência. Eu não faço o contato com a empresa antes, porque eu entendo assim, se ele já está me procurando é porque ele não conseguiu resolver isso pelas vias tradicionais, né? Sem o judiciário. Então, aí isso não impede, é claro, que no momento da audiência inicial, a audiência de conciliação, a gente conversa normalmente, a gente fala, tente uma composição e normalmente sai na primeira audiência uma composição. Agora, quando eu advogo para o reclamado, eu tomo, sim, essa cautela de ligar para o advogado do colega, porque enquanto advogado do reclamante, é difícil até você entrar em contato com o reclamado, porque tem aquela questão do código de ética que diz que a gente não pode estabelecer entendimento com a parte ex-adversa sem autorização expressa do nosso cliente. Então, tem isso. Tem essa questão também de você, eventualmente, você não saber quem é o advogado. E você entrar em contato direto com a parte contrária, isso seria, em tese, poderia configurar uma infração ético-disciplinar. Então, quando eu advogo para o reclamante, eu não faço esse primeiro contato, mas quando eu estou pelo reclamado, eu faço sim. E quando eu pego a inicial e eu olho ali que tem alguma coisa que pode sair uma composição, eu já ligo para o colega e me antecipo.
oi, doutor, vamos fazer um acordo aqui e tal? Ah, vamos. E se eu vejo assim que o colega é aberto, que dá pra gente iniciar uma composição, ao ponto que composição são concessões recíprocas. Composição não é uma sentença do jeito que está o pedido inicial e não é um acordo igual vai vir a contestação. Os dois têm que ceder para chegar aqui, entendeu? Então, nesse mote, quando eu estou pelo reclamado, normalmente eu faço isso. Exceto quando são causas muito complexas, que dependem ali de uma perícia para averiguação de doença ocupacional ou de um acidente de trabalho, de sequelas e tudo mais. Porque eu imagino que em algumas situações, o acordo pode ser melhor estabelecido depois de realizada a perícia. E aí eu analiso com cautela cada caso. Então eu digo para você, não tem uma regra. Não tem uma regra linear que vai valer para todo caso. Vai depender de cada situação. E tem situações que não dá, que a composição não sai, eu vejo assim que não é por causa das partes. Tem situações que eu vejo que a composição não sai por causa da atuação apaixonada do colega. E eu digo do colega e eu me incluo nessa. Porque muitas vezes eu também me percebo com atuação apaixonada e eu vejo que eu atrapalho o meu cliente chegar na composição. Então, mas isso são coisas, são bagagens que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Não tem receita pronta, não tem uma escola, um cursinho que a gente faz, seja virtual, seja presencial, para ensinar a gente nisso. A gente só aprende com as nossas próprias experiências. E quem é mais espertinho um pouco, às vezes aprende com a experiência dos outros. Então eu tenho aproveitado bastante, doutora Daya, nesse momento de pandemia também, para estudar. Para estudar, para aprender um pouco com a experiência dos outros, para trazer para mim aquilo que pode ser aplicado na minha advocacia, também um pouco para levar a minha advocacia para os outros, porque eu não sou a dona da verdade e eu aprendo muito com os pontos de vista diferentes. Eu acho que a divergência é que enriquece o debate, é que alimenta, né, e que motiva mesmo, porque os debates eles são melhores, assim, quando a gente pode debater as divergências, porque quando é tudo muito igual, as opiniões são as mesmas, né? Igual que é casal de namoradinho que tá iniciando um relacionamento, né? Tudo é igual. Todo gosta da mesma música, gosta da mesma cor, gosta do mesmo lugar, gosta da mesma bebida, gosta casalzinho no começo do relacionamento. Então, eu acho que a divergência, ela enriquece mais o debate. Então, tenho gostado disso, tenho usado esse tempo também para me dedicar aos estudos, para aprender com a experiência dos outros. E olha, como eu tenho aprendido, viu? Então, por isso que eu digo para você, não tem receita pronta, porque eu também estou construindo a minha própria receita, sabe? E sem a pretensão de acertar sempre, mas com a motivação de estar sempre acompanhando as mudanças. Que esse é o papel, esse é o nosso papel. Esse é o papel. Porque, inclusive, que a gente estava conversando ontem na audiência, é que vai tudo, e foi o que a doutora iniciou a live falando. O mundo mudou. Mudou não só para a advocacia, mudou para a loja, né? Mudou para o gari, mudou para todo mundo, mudou para a dona de casa, mudou. Né, geral. Então, o que nós estávamos conversando e o que eu observo é essas lives, vamos mudar um pouco o foco aqui. Para mim, está sendo, quando eu recebo convidado, é maravilhoso. Às vezes tem gente que fala assim, mas você fica, não, eu quero extrair, eu quero extrair do convidado o máximo que eu puder, porque isso aqui, para mim, é uma escola. Isso aqui está sendo escola para me fazer minha audiência telepresencial, né? Então, acredite se quiser, eu tinha muita vergonha. Vergonha de tirar foto é uma coisa, gravar vídeo é outra. Então, assim, deu muito trabalho ter gravado. Aproveito para estudar, vejo as que eu posso, vejo de todos os colegas. Às vezes fica assim, o marido que tá bravo, né? Porque aí eu fico, o que você tá vendo? Estamos no celular. E eu tô ali estudando, observando, pegando ideias, justamente o que você falou. Eu acredito que, principalmente os advogados, e eu sempre falava isso quando a gente estava em campanha, na classista, é a união. Inclusive, união nisso. Da gente estar podendo receber os colegas, poder, né, divergir e encontrar uma solução para o problema de todos.
quando a gente falou da dificuldade da advocacia, não é só financeiro, isso vai além. Sim. É você não poder estar indo, igual eu estava conversando com a doutora antes, eu ia para Bahia, eu antes era de 3 meses, depois de 6 meses, eu já não posso ir mais. Porque igual você falou, não tá bom um lugar para você, o mundo é grande demais, vai para outro lugar. Vai, né? A advocacia é muito ampla, e graças a Deus tenho muitos colegas advogados lá na Bahia. Se alguém tiver aí, se manifeste. E assim, tem diferenças? Tem diferença sim. Mas o que a gente observa é que cada um tem que se ajudar. Não tem que um virar as costas porque um se acha melhor ou não, né? O que se acha experiente ou não, na verdade tem que ter essa ajuda mútua entre nós também, né? Com certeza. Né? E não é essa questão da receita, eu discordo mesmo. Tem gente que acha que tem que continuar da mesma maneira. Não tem que continuar da mesma maneira. Até as audiências não é da mesma maneira. Que diga-se que já lá em 2015 já estava, a gente estudou sobre isso aqui, que as audiências telepresenciais já estavam disciplinadas, mas quem que aplicava? Quais o juiz que aplicava? Eu mesmo nunca vi, né? Estou vendo agora. Então, realmente é tudo novo. E o segredo não tem. O segredo seria o quê? Os advogados abrir a mente e o coração, né, doutora? Seria, e eu acho que essa é a chave, tá? Essa é a chave que a gente precisa virar na nossa mente. Esse é o grande gatilho mental que a gente tem que superar e ativar agora enquanto advocacia. Porque acabou essa história de eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos de advocacia, eu tenho 10, eu tenho 1. Acabou. Agora somos todos iguais, somos todos jovens advogados nesse momento de pandemia, porque isso aí mudou a forma de todos nós trabalharmos. Por exemplo, a gente sabe que o nosso Código de Ética e Disciplina, ele limita muito a atuação da advocacia na captação de clientela. O advogado, ele não pode, a gente não pode panfletar, a nossa publicidade é toda limitada a uma série de situações. Isso não significa que a gente não possa fazê-la dentro daquilo que é permitido. Há possibilidades infinitas que a gente pode fazer publicidade dentro daquilo que é autorizado pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelo nosso Código de Ética também. Inclusive, essa live aqui é uma delas, por exemplo. Então, quando a gente diz que a advocacia agora é todo jovem, mudou. O advogado, a gente não pode mais ser o nosso próprio captador. Que jeito que a gente vai conversar com as pessoas se está tudo aí em lockdown? A gente não pode se reunir, a gente não pode contar para o mundo que a gente é advogado. Então, a rede social, ela é a nova forma de relacionar. Não tem jeito, quem não estiver aqui vai estar fora do mercado de trabalho. Ou vai continuar o dinossauro da advocacia. Infelizmente, a gente vai ter, quem não se reinventar, não aproveitar essa pandemia também para se atualizar, vai continuar sendo dinossauro na advocacia. E a advocacia aí no meio de processo eletrônico, no meio de tantas resoluções, audiência, a gente está falando de audiência telepresencial. Gente, isso mudou, o processo mudou, o jeito de advogar mudou. A gente também tem que mudar, porque se a gente não mudar, a gente vai ficar para trás. Uma frase que eu gostava muito de falar, quando veio a reforma, a primeira mudança, sim, que assustou, foi a reforma trabalhista, né? Aí o pessoal, reforma trabalhista, aquele medo danado. Aí uma frase que eu usei foi, gente, calma, vai separar o joio do trigo. Né? Quem vai estudar vai. Quem vai ver ali uma brecha, porque ver brecha, ver alguma outra coisa. A questão da advocacia preventiva, que existe, né? Eu acredito em outros países, ela é muito utilizada, não sei aqui no Brasil como é que está, eu realmente não tenho esse estudo amplo da advocacia preventiva, no sentido de, né, ir lá para o seu cliente apresentar, vamos fazer dessa maneira. Então, assim, é a mesma forma, a reforma previdenciária foi do mesmo jeito, né? Então, todo mundo ficou um alarde da reforma previdenciária. Passamos, estamos vivendo, agora é pandemia. É isso, né? Vai separar justamente o que quer fazer alguma coisa, como teve uma colega aqui sua que disse, né? É sair, bater, colocar a cara no sol e ir embora. Do que ficar parado, né? Esperando. Então, assim, as dificuldades enfrentadas têm que ser enfrentadas, né? Sim, sim. A gente não adianta ficar chorando em posição fetal atrás da porta, porque isso não vai resolver o problema da advocacia.
A gente precisa ir à luta também. E uma forma de ir à luta é também estar nas redes sociais. Uma forma de ir à luta é abrir-se às novas tecnologias, fazer uma reunião telepresencial, por que não, com o nosso cliente, evitar deslocamentos desnecessários. Tudo isso também tem um bônus muito grande, né? E eu acho que cabe a nós estarmos pelo menos abertos a isso. E logo eu, que sou aí a dona do preconceito, né? Vamos imaginar assim, né? Eu que tenho todo medo, receio ao novo, tenho mesmo, eu enfrento o novo, sabe, Daiane? Mas primeiro eu fico com medo danado dele. Eu fico com medo danado de mudança. Mas depois que ela acontece, eu me jogo, eu mergulho mesmo de cabeça, dou cabo de ponta, assim, seja o que Deus quiser. Mas, olha só, eu aqui falando, né, disso. Até tô me levando a refletir. Eu, que sou a dona do preconceito com o novo, eu aqui falando que a gente precisa também se entregar ao novo. Olha pra você ver como eu também tô mudando. E a OAB, doutora, como presidente da subseção da São Luís de Montes Belo, o que eu observei, estou aqui com minhas telas abertas, a instituição está vindo sempre aí, fazendo ações para ajudar, trabalho, desenvolvendo as comissões temáticas, em que eu estou vendo particularmente do Piauí, que a OAB se mostrou ainda mais necessária em tempos de pandemia. Muitos advogados, por acredito que pareça, eu era uma advogada dessa, que eu só sabia o que era a OAB, por causa da carteira da OAB, não sabia que essa instituição ajudava tanto como ajuda. Então, assim, me afastei da diretoria, mas continuo ali acompanhando tudo da ordem. E aqui em Goiás, quais são essas ações que a senhora poderia estar falando aí para os nossos colegas, principalmente, né, nas subseções mais próximas? Às vezes, nossa subseção aqui em Goiás não tem momentaneamente, mas acredito que o doutor Sandro logo vai se encaminhar de fazer alguma ação, visando essas questões mesmo especiais de pandemia. Não tem forma, não tem como ajudar, não vai ensinar o advogado a fazer desse jeito, porque é muito particular, né? Mas o que a gente pode esperar da OAB no todo, a OAB Goiás? Eu não posso responder pela OAB Goiás, porque eu não sou uma gestora da OAB do Estado, eu sou a gestora da OAB da minha subseção. E aqui, enquanto subseção, eu posso prestar conta, sim, do que nós temos feito. Vejo algumas iniciativas da OAB Nacional, da OAB Goiás, que eu gosto muito e tenho muita empatia por elas, que são aí a disseminação de cursos telepresenciais, né? Então, tem curso gratuito telepresencial toda hora, são lives que são feitas toda hora, e isso contribui para que nesse momento que a gente precisa ficar em isolamento, a gente também possa ter um aperfeiçoamento técnico através de um celular ou do laptop sem sair dos nossos escritórios, e eu acho isso muito bacana. Então, isso é uma iniciativa que a OAB Nacional e a OAB da Seccional também tem feito através da Escola Superior de Advocacia, que eu particularmente uso muito e acho super legal. Agora, nas subseções, aqui na nossa subseção, o que é que nós fizemos, Daiane? Nós montamos lá na sede da subseção, que nós somos uma subseção privilegiada por ter sede, né? Tem muitas subseções, assim como vocês em Anicuns, vocês não têm o prédio da sede, funciona dentro do fórum, né? Então, a gente é privilegiado. A gente já tem uma limitação, né? Isso. Aqui a gente é privilegiado por ter essa sede, então nós montamos lá agora a sala de audiências telepresenciais, nós equipamos um computador com todos os recursos tecnológicos, onde o colega que não tem esses recursos no seu escritório, ou ele não quer adquirir, ou ele simplesmente tem, mas ele quer usar lá na sala da OAB, está tudo disponível e funcionando com equipamentos de ponta. Tem uma sala que a gente montou para isso e adquirimos tudo com recurso próprio, adquirimos um celular, não é um celular de última geração, mas um celular muito bom, com bastante capacidade para fazer uma audiência telepresencial sem cair o sinal, muito, muito legal. A gente fez isso. A gente instalou também um interfone no parlatório do presídio, estamos colocando lá um vidro, porque a ideia com isso é que retome os atendimentos, a advocacia possa retomar o atendimento ao réu preso lá no parlatório do presídio. Então, a gente tem ajudado nesse sentido, tá? A gente também tem feito aí umas campanhas aqui nas rádios locais para informar a sociedade que a advocacia, como atividade essencial que ela está atendendo normalmente nos seus escritórios. Uma coisa muito importante também que a gente tem feito aqui em São Luís, sobretudo eu enfrentei desgaste pessoal com isso, porque eu enfrentei essa bandeira e eu não fechei a sede da subseção.
exceto quando foi decretado aquele primeiro momento de pandemia, 15 dias ficou fechado, mas depois eu abri mesmo, porque eu acho que a OAB, se ela precisa servir não só advogado, mas sim a sociedade, ela tem que estar de portas abertas para receber essa sociedade. Então, aqui em São Luís de Montes Belos, a gente não fechou a sede da subseção. Doutora Thaís, só vou te interromper. O nosso presidente da subseção de Anicuns está aí. Dizendo aí o quanto que você defende a advocacia do interior, né? Quantas bandeiras e obrigado por ser essa pessoa aí que está junto com a gente nessa luta, viu, doutor? Obrigada mesmo. Um grande abraço aí para você. Voltando aqui às iniciativas da OAB, nesse tempo de pandemia, a gente segue nomeando advogados ativos para quem precisa. Porque nesse momento de pandemia, muita gente deixa de pagar pensão, muita gente teve um auxílio emergencial negado, muita gente teve problemas de toda sorte que o judiciário não pode. A gente não pode, as pessoas não podem esperar para exercer seus direitos. Então, a advocacia da ativa aqui em São Luís de Montes Belos, ela tem se fortalecido, tem sido muito forte e é uma coisa que é importante também para o advogado complementar a sua renda, né, para o advogado da ativo, que ele recebe depois os honorários da ativo do Estado de Goiás. Então, a gente tem nomeado, feito bastante nomeações nesse momento de crise, a sede da subseção está aberta, ela segue aberta, atendendo ao público. Então, essas são as iniciativas aqui que nós, enquanto subseção, estamos tomando. Sem contar que nós recebemos aí as máscaras da CASAG, estão sendo distribuídas aí para os advogados, eles podem passar lá na sede da subseção e retirar a sua máscara. Então, a gente tem caminhado. O importante, eu acho que é isso, sabe? O importante é não ficar onde a gente está. O importante é a gente dar esses passos, ainda que sejam pequenos, mas não ficar no mesmo lugar. Então, sair da inércia, tentar se reinventar. A gente não pode fazer reuniões presenciais, a gente não pode dar cursos, a gente não pode fazer reunião para comemorar aí, vamos imaginar aí o Dia da Mulher, a gente não pode fazer reunião para comemorar o Dia das Mães, não vai poder fazer para comemorar o Dia dos Pais, mas a gente tem tentado, com alguma criatividade, superar tudo isso e fazer com aquilo que a gente pode, com os recursos que a gente tem. Isso. Então é isso, né, doutora? As dificuldades enfrentadas pela advocacia não mudou muito, né? Na verdade. Né? Tem que só adequar as tecnologias, vamos falar assim, porque o pessoal reclama muito do judiciário, mas o judiciário, né, sempre teve alguns desafios a serem, né, enfrentados. Então, assim, as reclamações de agora não se difere de antes, né? Que é igual comentei com a senhora, liberação, que é o que mais o pessoal reclama, liberação de alvará, liberação de, né? Então, assim, audiências. Eu, particularmente, eu acho que as audiências vão ser marcadas até rápido, justamente por essa facilidade da telepresencial, né? Uhum. Então, assim, só para finalizarmos, nem se compara por conta da crise da pandemia, a gente não pode estar frente a frente. Mas, num todo, no geral, não mudou muita coisa, ou mudou? Nossa, eu acho que mudou muito, sim. Eu acho que mudou. E, na verdade, foi um chute na bunda que nós levamos. Foi aquele pé na bunda mesmo, sabe? Que é pé na bunda bem quadrado, pá! Foi isso que nós levamos. Mudou, sim, mudou demais. E nunca mais seremos os mesmos. A advocacia não vai ser a mesma nunca mais. Acabou. Isso. E para finalizar, deixa aí para nós, doutora, Primeiro eu quero agradecer. Eu quero agradecer a cada um de vocês que entraram aqui, que permaneceram com a gente. E agradecer imensamente, doutora Thaís, você sabe, sempre soube da inspiração que eu tenho. Eu gosto demais de acompanhá-la para me inspirar. E a gente se inspira em pessoas boas mesmo. Então, assim, eu gosto da sua franqueza. Não tem meias palavras, é assim mesmo. Tanto que o vídeo que agora está reconectando. Eu não consigo colocar meu celular no modo voo e tá no Wi-Fi. Eu não sei qual que é o problema. Aí tem um pessoal que me liga. Mas é isso, doutora. Muito obrigada pela
pelo aceitar o nosso agradeço. convite mesmo. Espero revê-la mais vezes, tanto telepresencial quanto pessoalmente, quando isso tudo passar. Se Deus quiser, vai passar logo. E é isso. Eu quero deixar aí como mensagem final. Esses dias eu fiz uma live com a doutora Adriana, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Seccional de Goiás. E a gente também falou com muita franqueza sobre também maternidade, sobre os desafios da mulher advogada, foi muito bom. E no final, de improviso, né? Ela pediu para que eu deixasse uma mensagem final, eu não tinha preparado nada, mas o que me veio à mente naquela hora, e que também está me vindo agora, me ocorrendo nesse momento, é que mais importante do que a velocidade é a direção. Então, mais importante do que chegar rápido é chegar. Então, esse negócio, essa pandemia, ela veio para nos refazer. Ela nos obriga. A gente é obrigado. A gente não vai ser o mesmo nunca mais. Então, não dá para fingir que nada está acontecendo. Mas a gente sabe que a gente vai chegar lá. Então, a gente precisa manter o foco só no destino, no caminho, no caminhar. Só no objetivo. Porque lá nós vamos chegar. E não importa a velocidade, não importa se vai ser rápido, não importa se a gente vai demorar um pouco mais. O que importa é que nós precisamos chegar lá. E se para isso a gente precisar diminuir a velocidade, vamos diminuir. Se a gente precisar ficar em casa, vamos ficar. Se a gente precisar ficar sem ver quem a gente ama, é só por um período, vamos ficar. Porque mais importante do que a velocidade é a direção. Então, vamos permanecer na direção. Minha comadre Marielle entrou agora, linda, amo, saudade demais de você, vontade de cheirar seu sovaco. E a gente precisa manter isso. E se eu puder deixar essa mensagem, é essa que eu deixo no final. Vocês podem esquecer tudo que eu falei, porque tudo que brotou aí, tudo que brotou aí de improviso é fruto das minhas elucubrações, fruto daquilo da bagagem que eu adquiri até chegar aqui, fruto da criação que eu recebi, das experiências profissionais que eu tive. Falem para mim, às vezes não vale para vocês. O que for para aproveitar, aproveitem com amor e com carinho. O que não servir para você, não precisa me odiar. É só não levar para você. Esquece o que eu disse. Vamos continuar sendo amigo, porque isso é que importa. Né? A gente segue a vida. Daí, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estou muito assim, honrada em participar aí com vocês dessa live. Quem quiser seguir meu Instagram, fique à vontade. Meu Instagram é misturado, porque ali tem a Thaís mulher, a mãe, a advogada, a profissional, a louca que toma uns porre de vez em quando, que gosta de beber uma cerveja, ouvir uma música sertaneja como boa goiana. É uma doida que às vezes se aventura na cozinha e outras vezes na maquiagem, e eu sou dessas. Deixa o seu Instagram pro pessoal. Tá aí, ó. Arroba Thaís Inácia. Logo aí em cima vocês veem, tá? Então é isso, gente. Um grande abraço. Um abraço aí pro meu amigo Sandro. Coração pra você, ó. Estrelinha. Você é um parceiro de alta monta, um cara fiel que tá aí do lado da advocacia do interior. Obrigado por estar caminhando junto comigo aí nessa jornada que é árdua, né, doutor? Um grande abraço pra vocês. Obrigada, doutora Daiane. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau, doutor Marcelino. Um beijo. Tchau. Tchau.